Pode. Não, fica direitinho. É porque você fica não, assim, ó. Não, eu vou sair. Não, Tá vendo como ela me trata, gente? Ela também é perfeição. Você viu? Gente, seja todo bem-vindo aqui do canal Reginaldo e Eli, do nosso podcast Pode Ser Casamento e Sociedade. E eu sou o Reginaldo da Eli. E eu sou Eli do Reginaldo. Só que hoje, como eu estou só o bendito fruto entre as mulheres, eu acho que eu não vou durar muito tempo assim. Então, contagem, 3, 2, 1... E fora! Tchau! Estamos aqui com essas mulheres lindas, maravilhosas, gente. Estamos participando hoje de uma feira. Na verdade, não é a feira ainda, né? É uma contrapartida. Isso, Contrapartida um da feira. pontapé, né? Começando uma reunião. E elas vão falar um pouco sobre a feira, sobre esse projeto que logo vai acontecer. Eu sou a Rose, faço parte da comunidade negra mogiana e uma das organizadoras da Feira Afro-Mogiana, né? Nós fizemos uma parceria legal e vai sair essa feira, a nossa primeira Feira Afro-Mogiana. Que vai ser um sucesso, isso, né? Vai ser do dia 16 de novembro a 20 de novembro. Então vai ser maravilhoso. Eu sou Juliane Galdino, produtora executiva desse projeto, né? E, gente, a gente tá muito animada. A gente quer vocês junto com a gente nessa feira, viu? O evento vai ser maravilhoso. Vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. E a nossa marqueteira aqui, ó, Dona Grazi. Grazi! Então é isso, hoje a gente veio aqui fazer um bate-papo, falar sobre vendas, marketing e no final da história a gente quer levar empreendedores para fazer muito dinheiro durante a feira, para mostrar os seus trabalhos artesanais. Esse é o intuito, né, do movimento que a gente fez hoje aqui no Polo Digital de Mogi das Cruzes. E a gente está muito ansioso aí para a feira que vai rolar de 16 a 20 de novembro, em diversos equipamentos públicos, teatros, exposições. E a feira não é só para pessoas negras, tá, gente? É importante falar isso. Para pessoas brancas, para japoneses, que a gente sabe que tem bastante aqui em Mogi. Vai lá conhecer a cultura. É tão importante entender um pouco mais sobre isso. Então, estão todos convidados. Eu sou a Glaucia, sou sócia, né, recente aí do Repagina-me, a convite da Grazi Silva, uma querida, uma amiga de muito tempo, uma pessoa super competente, com quem eu aprendi muito. E agora eu tô vindo para poder compor aí o time. E cheguei, né, a organização aí da Feira Afro já estava acontecendo, mas estou pegando essa fase muito gostosa. Hoje foi um dia, né, assim, muito gostoso, de muito aprendizado, de muita conexão, sabe, de muita união mesmo que eu vejo na comunidade, sabe? Então as expectativas estão lá em cima para essa feira. Eu já tô sabendo que vão ter muitas novidades e realmente se eu fosse você eu não perdia. Já reservava aí na agenda de 16 a 20, pelo menos um dia para você estar presente com a gente. Gente, tem que comparecer nessa feira, vai ser um sucesso e esperamos vocês lá. Fala um pouco, Rô, o que você está fazendo na feira, o que vai acontecer? Sim, um dos meus eventos é em uma escola, né? Então eu fui até a escola, uma escola do estado, que hoje nós temos uma lei que você é obrigada a ensinar a cultura preta na escola, mas não que o preto veio, né, veio escravo, né? Então veio uma outra, mas não, eles não aprenderam ainda. Na escola não é dito isso ainda, tá? Então eu vou lá, eu converso com os alunos. Eu passei em 22 salas conversando de aluno para aluno e explicando quem ele é. Então, em Mogi é muito difícil você tirar isso na escola. A criança preta, ele não entende que ele é preto, né? Então eu fui até a escola, conversei com cada aluno, explicando para ele por que o narizinho dele é amassadinho, por que o cabelinho é enrolado, por que a gente tem essa cor. Eu ainda brinco com eles, faço assim, ó. Por que essa cor? Você acha que queimou do sol? É nada, é nossa melanina, para proteger do sol. Então, é bem legal, a gente conversa bastante sobre. Tem que explicar, né? Porque é difícil, eles não entendem, né? Qualquer coisa que alguém fale, né? Eles já ficam... E explicar para eles que eles são criança preta. Porque quando você fala assim, uma criança... Você faz assim, preto? Não, você é uma criança preta. E quando você chegar em casa, então eu falo pra eles assim, quando chegar em casa, você não vai falar pra sua mãe, tinha uma senhora morena, uma senhora de cor. Tinha uma mulher preta conversando comigo na sala de aula.
E é bem legal. Então a gente explica muito Porque é essa coisa, não tem que falar que é preto, né? Exatamente. Não é, ai, moreninho, acontece muito, né? Da pessoa falar, ai, moreninho, só porque é um pouquinho mais claro. É preto, é da preto. raça, entendeu? Então, sim, né, Ju? Se não for, eu penso assim, se não for branco é preto, gente. Então a gente não tem que parar com isso de moreninho, de mulatinho, não. Ou é branco ou é preto. Não tem essa, né? Então, a gente tem que ter tem que colocar na cabeça das crianças já isso, desmistificar que isso tá errado. Você falar preto é uma palavra errada. Não, a gente é preto, nós somos pretas. Pra eles é pejorativa essa palavra. Não é uma preta, palavra né? pejorativa, é a nossa raça. É a nossa raça. Eu acredito também que isso acontece, né, Rô, e falando muito do que a gente debateu semana passada, por conta de diversos termos que foram sendo utilizados e por muito tempo, inclusive, você chamar uma pessoa de preta era ofensivo. Sim. Então, E a própria é o que eu comunidade estava não falando, se exatamente, é o que eu estava falando. Eu acho que a gente, o intuito do movimento, né, desse evento e do tema, é exatamente educar as pessoas, que foi o que eu falei agora há pouco no evento. As pessoas não precisam saber, né? E aí, poxa, mas hoje em dia, no mundo globalizado, como que as pessoas não sabem a diferença? Não, elas não precisam, né? Hoje mesmo no evento aqui, a moça falou pra mim, a pessoa de cor, aí só tava eu e ela. Aí eu falei assim, não fala isso. Aí ela, por quê? A pessoa tem medo, E né? aí eu fui ensinar ela. Aí ela ficou sem graça. Eu falei, não se sinta constrangida. Você tá me ouvindo e você tá entendendo que não é um termo legal de se utilizar, porque ela é uma pessoa preta. Então você pode usar esse termo. Ela, eu posso. Olha isso, uma mulher inteligente que trabalha numa empresa de renome, né, empreendedora agora. Então, é muito importante a gente também, enquanto povo preto, ter esse cuidado de educar sem exatamente. ofender, Exatamente. né? Entendendo que... Exatamente. Então, eu acho que nesse lugar de fala, a gente precisa educar cada vez mais sem medo, né? Pode gente. entrar aqui, assim. Não sei se eu posso entrar, porque Não, pode talvez entrar no pode, assunto, pode, pode entrar no assunto. Porque assim, é. por exemplo, esse aqui é meu marido, né? A gente anda na... Então, assim, ele, tanto eu também, meu pai, né, ele é negro, a família do meu pai toda, a família da minha mãe já é uma família branca, né? Eu não me considero, eu tô sendo bastante honesta aqui, então, eu não me considero hoje uma pessoa negra, eu me considero uma pessoa miscigenada, uma pessoa mista. E quando a gente vai estudar na escola, né, é ensinado pra gente a questão do mameluco, do cafuso, aí tem um outro que eu esqueci, um outro termo, que é a miscigenação do brasileiro. Como que vocês lidam e explicam essa questão? Porque é isso que a gente aprende, é isso que é passado pra gente, né? Às vezes isso não vem de uma forma legal, tá? O termo mulato mesmo. A criança não... Hoje, nas escolas públicas, as crianças não conhecem esse termo mulato, tá? Então, você fala mulato, mas o que é mulato? Eles não conhecem, tá? Então, isso não foi dito para eles na escola. E isso que você falou também não foi explicado para eles na escola. Então, quando eu entro na escola, é exatamente para explicar isso. Você tem uma mistura do índio, você tem uma mistura do preto com o índio, você tem uma mistura do branco com o preto. E tem uma mistura... Hoje tem mistura de japonês, né? Com o preto. E aí eu costumo explicar isso. Eu falo, nós temos cores no Brasil. Então, você vai falar uma pessoa de cor. Você tem o branco, O amarelo. você tem o amarelo, você tem o vermelho, que é o índio, né? E você tem o preto. E você tem essas misturas. Isso eles vão aprender na escola hoje, tá? Ou é preto ou é branco. Não tem essa diferença. Então realmente o ensino foi se perdendo. Foi se perdendo o tempo. E a palavra mulato mesmo as crianças não conhecem. Eu percebi isso indo até a escola. Essa coisa de mistura, né? Não, Índio, eles não branco, entendem. agora é preto e branco, E eu né? explico a palavra mulato para eles, tá? Porque eles não entendem. Eu falo e explico o mulato. Porque o mulato, na época, era tido a mistura do branco com o preto. Mas o porquê mulato? Porque era dito que mulato era a cor de mula. Que era uma mistura de uma raça com um burro. Então, era a cor de mula. Por isso, o mulato. Então, eu explico. Quando alguém chama de mulato, não entenda. Isso não é um elogio, tá? Isso é uma mistura de uma raça que eles diziam que era um cavalo puro, que era o branco, com uma mula. Entendi.
E aí saía o mulato, que era a mistura do preto com o branco. E eles não aprendem hoje na escola também isso, mas se eles forem ler... Esse fato mesmo que você falou do mulato, puxando na minha cabeça, eu ouvi acho que uma única vez. E você falando agora, veio à tona aqui, né, na memória. Exatamente. Realmente não é um termo bacana. Não, é uma não coisa... é. Vou te falar que você não se sente negra. É, acho que não é nenhuma questão... Mas ela, olha, ela é até mais clara que você, entendeu? E aí como que você explica isso? É uma questão cultural mesmo, né? É uma questão... A gente vai meio que vivendo e existem algumas coisas que passam desapercebidas. Até mesmo, de repente, um preconceito. Às vezes se torna tão normal pra gente, né? Que vira automático, fica diluído ali no seu dia a dia. Mas eu acho que assim, que nem o meu registro de nascimento, eu sou uma mulher branca, tá? Então, isso é muito importante entender que o conhecimento, ele traz esse processo de olhar para o que a gente estava falando, inclusive, semana passada, né? De se reconhecer. Porque eu não me reconhecia e, inclusive, uns dias atrás eu estava participando de um evento, estava escolhendo algumas empresas num evento e tinha muitas pessoas brancas ali na tela e algumas negras. E aí eu falei que eu era uma mulher, a gente fez autodescrição ali, né, para as pessoas com deficiência. E aí eu falei que eu era uma mulher negra e o palestrante fez uma cara de assustado, assim. Né? Então, eu precisei desse processo de autoconhecimento. Então, acho que é tão importante a gente entender que eu faço hoje, eu tenho certeza que sou uma mulher negra. Né? Você tem parentesco ou você... Eu sou descendente de índio, a minha mãe é negra, nordestina, então assim, eu tenho todo um portfólio de pessoas negras na família e a minha descendência é uma descendência negra, mas a parte do pai e vô são pessoas brancas. E eu consigo enxergar nela uma mulher preta. Sim. Eu consigo enxergar nela. Então, Cabelo, né? As eu consigo enxergar O nela. jeito, né? Uma assim, mulher preta. Então, eu consegui, e fora do país, se você for para os Estados Unidos, você não é considerado uma pessoa branca, você é considerado uma pessoa preta. Então, no Brasil, nós temos a pessoa preta e tem o preto retinto. Hoje tem muito preconceito do preto, que ele é preto, mas ele acha que o preto retinto é preto e ele não é. Ele se considera, às vezes, ele fala, eu me considero, mas eu tenho a pele mais clara. Eu tenho a pele clara. Então, isso também é da criação, às vezes da cultura, do meio onde a pessoa vive. Às vezes ela pode ser negra, né? Como aconteceu na escola, que a Rô, né, faz as visitas, e ela perguntou quem que se considerava negro na Eu sala. vou identificando os grupos. Aí eu pergunto, quem é preto? Aí ninguém levanta a mão. Até na família também, né? Às vezes tem uma família inteira e várias pessoas, vários têm um tom diferente. Exatamente. Até na minha família a gente brinca, primeiro, segundo, terceiro e último tom, entendeu? Aí fica aquela... Mas acontece muito E isso, né? se utilizava esse termo por muito tempo, né? Dos tons de pele, né? E tem até uma piadinha que o pessoal contava, né? Que o cara ia passar para entrar no ônibus, então tinha um cara que era um preto retinto e tinha ele, que era, a gente fala que é afrobege, que é a cor do meu neto. Afrobege. É a cor do meu neto. E aí ele falava assim, não, eu vou passar na fila primeiro porque eu não sou preto. Aí o retinto fala para ele assim, mas você não é preto? Como você não é preto? Aqui no Brasil devia ter só cor verde. Ele faz assim, então deixa os verdes, claro, passar. Olha só, tá vendo? Mas é isso, gente. É bem complicado essa coisa do preto, do branco, da pessoa, né? Se identificar como negro, né? A gente fala negro, preto, né? Acho que é uma discussão que tá aí pra gente refletir. Pra gente refletir, vai ainda, né? E para trazer as pessoas para esse tema. Acho que tem que ser falado. O que eu não sei, eu falo, nossa, esses dias a Rô me deu uma aula. Eu falei, nossa, que lindo, você tinha que falar. Eu não sabia dessa história, né? Desses termos. O que significa esses termos do mulato. Isso é tão importante, isso é tão rico. Ju, e você? Você acha que os brancos estão pegando carona nessa... Porque o preto tá na moda, né? O que você acha disso? A gente precisa desconstruir isso.
Então, assim, a gente também tem que dar oportunidade. Claro, a gente não pode deixar eles se apropriarem da nossa cultura. É uma coisa diferente. Mas eu acho que a gente incluir e fazer eles se unirem junto a gente, junto com o movimento, eu acho que isso valoriza. Então, se a gente quer acabar com o racismo, a gente também tem que incluir branco, preto, japonês. Então, a gente não pode, sabe, querer afastar. Não, se quer ajudar, vamos, vem com a gente. A gente tá aberto a isso. A gente sofre preconceito. Fazer o contrário, isso, né? A gente tem que fazer o contrário. Tem uma história que eu acho que é rápido, gente, eu juro. A minha sobrinha, com 3 aninhos, a minha irmã contava a história tal, do povo africano, e ela pegou e começou a ter aversão a branco. Ela começou a não gostar de branco. E chegava uma pessoa branca, ela viu uma pessoa preta, ela dava risada pra pessoa preta, mas pro branco não. Ela era bem assim, brava, ela não queria contato. E a gente achou aquilo no começo, legal, nossa. Aí depois a gente viu que o negócio podia ficar sério. Porque uma vez eu levei ela na faculdade e ela foi, tipo, extremamente racista com o meu professor que era branco, de olho verde. E ela não quis falar com ele. A aluna que tava lá do lado, ela foi super simpática. E aí eu cheguei em casa e falei, não, isso não tá sendo legal. E aí a minha irmã teve que fazer toda uma desconstrução e falou... Só que assim, na cabeça dela, por ela ouvir a história do povo preto, ela viu o homem branco como um homem mau, como um homem escravo. Ela, na cabecinha dela ainda, ela achava que um homem branco ia fazer mal, entendeu? Só que assim, graças a Deus, hoje ela tem 11 anos e ela tem uma outra visão, ela conversa com todo mundo, ela se dá bem com todo mundo. Então, eu acho que é no ensino fundamental, no infantil, que a gente tem que trabalhar. Igual a Rose está fazendo um ótimo trabalho nas escolas, eu acho que é ali. A semente tem que ser posta ali, entendeu? Então a Rose é maravilhosa, todo mundo aqui é maravilhoso, gente, obrigada pela oportunidade. Gente, tá tão legal esse bate-papo, né? Inclusão, não divisão. Isso, Inclusão, não divisão. Boa, Glaucia. Isso foi só uma pincelada, assim, a gente vai continuar, a gente vai ter o podcast com as meninas aqui, a gente vai falar de novo sobre o assunto. Pra terminar, gente, cada uma vai deixar suas redes sociais, o endereço, tudo bonitinho e pra todo mundo seguir lá, né? Vamos seguir. Pode falar. Meu é R Soluções Telecom, não, é só R Soluções. Ó, Juliane.Galdino, ou vocês podem também seguir @feiraafromogiana. Grazi. Repagina-me, né? Então, repagina.me e Feira Afro Mogiana, com certeza. O meu é glaucia.policarpo, né? Com R de Policarpo. E vocês podem me encontrar. É chique, por lá. bem. Gente, Gente, muito obrigada. Meninas, obrigada. Obrigada. A gente volta para bater um papo mais extenso. Isso, verdade, Com gente. certeza. E venham pra feira, viu? De 16 a 20 de novembro. Exatamente. Vou ensinar vocês a fazer um finalzinho. Fui. 1, 2, 3 e... Fui! É.